Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa Semana do Turismo. Hoje teremos mais uma aula e hoje a gente vai conversar a respeito da experiência do cliente, que é um tema que eu gosto bastante e tem a ver diretamente com a percepção que um cliente ou um consumidor tem a respeito de um determinado produto ou de um determinado serviço, né? E o que seria essa percepção? Quando um cliente ele contrata um serviço ou ele compra um produto, ele tem toda uma jornada, ele tem toda uma trajetória nessa compra, né? E desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, ele está atento e já está passando por uma experiência antes mesmo de comprar. Então, para que a gente tenha um bom desempenho, para que a gente tenha uma boa entrega e para que a gente fidelize essas pessoas que estão contratando o nosso trabalho, a gente precisa ter atenção com essa experiência e torná-la o mais memorável possível, o mais inesquecível possível. Por quê? Porque hoje a gente tem que pensar, em termos de marketing digital, que o nosso alcance ele é imenso, né? A gente rompeu através da internet as barreiras, as fronteiras geográficas e hoje a gente consegue falar com pessoas no mundo inteiro. E com isso a concorrência também aumentou. As pessoas estão mais informadas, os clientes buscam informação, eles buscam conhecimento antes mesmo da contratação do serviço. Então, cada vez mais é importante que a gente se atente para oferecer uma experiência agradável, uma experiência inesquecível, para que essa pessoa volte e não busque um outro prestador de serviço que não seja você, né? E quando a gente pensa em turismo, a gente tem uma série de coisas onde a gente pode proporcionar essa experiência positiva, né? Então, cada vez mais, a gente tem que buscar esses advogados da marca, essas pessoas que vão contratar o nosso trabalho, contratar o nosso serviço e continuar permanecendo como clientes, continuar atentos a todos os serviços que a gente oferece, né? E para começar esse trabalho de experiência do cliente, é muito importante que a gente se atente ao planejamento, que a gente entenda o que é oferecido, como é oferecido, qual o público que a gente busca, né? Entender qual que é o público-alvo do meu trabalho, público-alvo do meu serviço, para que a gente direcione a comunicação e obtenha um resultado positivo, um resultado satisfatório para as duas partes. Eu costumo dizer que quando a gente tenta vender para todo mundo, a gente não vende para ninguém. Porque por mais que o nosso público seja amplo, por mais que a gente queira ofertar o nosso serviço para o maior número de pessoas possíveis, é importante que a gente converse, que a gente comunique com quem tem interesse pelo nosso trabalho, o máximo que for possível. Então, antes mesmo de iniciar a jornada do cliente, você tem que sentar, analisar o seu trabalho, ver quais feedbacks você já tem, ficar atento a toda a trajetória do seu cliente, se colocar no lugar dele, para entender como que se dá o seu processo de troca, de compra. E quando a gente fala, né, em redes sociais, quando a gente fala em marketing digital, uma coisa que se transformou, que mudou muito, é que as pessoas hoje elas já iniciam essa jornada de compra no primeiro contato. Elas entram, por exemplo, na sua rede social, elas buscam os canais de comunicação com você e no ambiente online elas vão fazer talvez aí esse primeiro contato. Muitas vezes elas já vêm munidas de algumas informações, ela já tem uma ideia do que ela quer e aí quando ela chega e tem esse primeiro contato com você, esse resultado tem que ser interessante para ela, essa experiência tem que ser interessante para ela, né? Porque existe ali uma expectativa de satisfação com o seu trabalho. Então, a gente pensando em termos de redes sociais, nesse primeiro momento, quem chegou na rede social já tem que ser bem atendido. A gente tem que pensar nesses canais de comunicação, a gente tem que pensar que a pessoa tem que ter uma resposta gentil, tem que ter uma resposta rápida para que ela continue esse processo da jornada de compra com você. E isso, tudo que eu estou falando, já faz parte da experiência. A gente pensa muito em experiência do cliente, em um mimo, em algo pós-compra, né? Em algo que lá na frente, mas muitas vezes você perde um cliente lá no início do trabalho, porque se nesse primeiro contato, que é através das redes sociais, você não tem um resultado ágil ou você quebra, né, você frustra a expectativa desse seu cliente, ele já vai procurar uma outra pessoa que oferta o mesmo serviço, o mesmo trabalho ou o mesmo produto que você. Então, falando aqui em turismo, né, a gente tem que ter atenção com as nossas redes sociais, entender nesse planejamento quais são os canais de comunicação para que você proporcione uma experiência completa para esse cliente e para que ele fique satisfeito até o final do processo.
E aí a gente está falando a respeito desse cliente de fidelização, por quê? Porque quando o cliente se identifica, né, e ele gosta do seu trabalho, ele vai se tornar um potencial advogado da sua marca, advogado do seu trabalho. E com isso ele vai promover o seu trabalho, ele vai se tornar um produtor de conteúdo, porque pode ser que ele divulgue em suas redes sociais, pode ser que ele conte para outras pessoas dessa experiência, e com isso você atraia novos seguidores, novos compradores, novos contratantes. As pessoas costumam seguir muito mais uma indicação de um amigo, de um parente, de uma pessoa próxima, do que simplesmente quando ela faz uma pesquisa no Google, por exemplo. A indicação ela tem um peso muito grande. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para toda essa trajetória. E aí, um ponto interessante, né, para a gente iniciar essa busca pela experiência positiva do cliente é o mapeamento de toda essa trajetória. Então, como eu disse, né, você já tem que tomar esse cuidado com as redes sociais. Para mapear, você vai ter que entender quais são os seus canais de contato, se esses canais têm uma resposta positiva. A gente está falando sobre marketing digital, então as suas redes sociais têm que estar bem posicionadas, você tem que ser ativo nas redes sociais. E essas redes sociais, elas têm que estar de acordo com a sua linguagem, com o seu posicionamento na internet. Porque não adianta, vamos supor que eu tenho aí um hotel, e aí eu tenho uma rede social incrível, as fotos são lindas, mas a realidade, né, é diferente. Se a realidade for diferente do que está sendo ofertado ali nas redes sociais, a frustração vai ser imensa. Essa pessoa, ela vai lá, ela vai registrar, ela vai fotografar o lugar e ela vai narrar essa experiência negativa para as pessoas que ela conhece. Então a gente tem que colocar tudo alinhado, toda essa comunicação, toda essa jornada, ela tem que ser muito bem compreendida para que a gente possa oferecer a experiência da maneira mais positiva possível. E isso inclui pesquisa, né? Você pode pesquisar quem que é seu público-alvo, qual que é o seu objetivo, você pode pesquisar qual que é o nível de satisfação das pessoas que já consumiram o seu trabalho, que já consumiram o seu serviço. Você deve alinhar toda essa comunicação, como eu já falei, para entender essa jornada e alinhar também a agilidade, porque a gente está em tempos, né, de internet muito rápida, de comunicação muito rápida, então as pessoas elas querem uma resposta ágil. Então, voltando lá no início, a gente tem o Instagram, se a pessoa não tiver uma resposta rápida, ela vai procurar uma outra pessoa, ela não vai dar sequência a esse atendimento. Então, organiza toda essa parte das redes sociais, dos canais de comunicação e passa para o segundo ponto, que é a experiência em si. A experiência, que é justamente a vivência do cliente, a vivência do contratante, ela também tem que ser positiva em toda a sua jornada. Porque se eu oferecer um serviço impecável e chegando lá no final o cliente tiver uma experiência negativa, essa experiência vai ficar registrada para ele. Então sempre vai ter um mas na hora de relatar essa experiência, sempre vai ter um porém. Ele vai falar, a viagem foi incrível, a minha hospedagem foi incrível, o roteiro foi incrível, mas eu tive um problema no final que não deixou a viagem perfeita, que não deixou a minha trajetória perfeita. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, né, e ter toda essa atenção com toda essa trajetória e acompanhando, se você estiver prestando um serviço para esse cliente, oferecer retornos, né, oferecer um e-mail, perguntar se está tudo ok, mandar uma mensagem, entrar em contato, fazer uma ligação e sempre que tiver algum problema, ser rápido para poder solucionar, para que você possa contornar essa situação, né, e para que isso minimize, para que o cliente leve só as lembranças boas de todo esse atendimento. E ainda nesse assunto, a gente chega no final, né? Então, o cliente já passou por toda a experiência e aí a gente vai chegar na parte do pós-venda, que também tem sido uma parte muito interessante. Quando a gente oferta, né, qualquer coisa para o cliente e manda uma mensagem logo em seguida, pergunta como foi a experiência, pergunta como foi a viagem, pergunta como foi o passeio, se ele tem alguma informação a acrescentar, algum feedback, a sensação que fica para o cliente é muito boa. Porque a partir disso ele vai perceber que você teve uma atenção com ele. Então qualquer impacto negativo vai ser minimizado por esse cuidado, porque na cabeça do cliente ele vai pensar, olha, foi uma fatalidade, foi um incidente que aconteceu que não estraga toda a minha jornada. Ele teve atenção comigo em solucionar o meu problema. Então a gente consegue mudar toda essa percepção a partir desse cuidado com o pós-venda. Uma outra coisa que é muito positiva também nessa jornada é quando a gente oferta para esse cliente alguma coisa além do que foi contratado. Pode ser um mimo,
pode ser um item que você comprou ali e acrescentou nessa experiência, ele vai ter uma expectativa diferente, porque ele esperava receber um serviço e aí você entregou algo além. Não tem a ver com ser algo caro, não tem a ver com ser um serviço muito diferente, tem a ver com um agrado, uma lembrança e uma atenção para essa pessoa. Então, toda essa percepção, ela vai ser transformada na medida em que você coloca coisas diferentes, coloca a mais, coloca extra, né? E o seu cliente com certeza vai ficar muito mais satisfeito depois de passar por essa trajetória com você e receber algo além do que foi prometido. E uma outra coisa que é muito importante também, falando em jornada do cliente, é a experiência omnichannel, né? Que é quando a gente tem a unificação de todos os nossos canais de atendimento, todos os nossos canais de entrega de comunicação para esse cliente. E como que funciona isso? É muito importante que a minha comunicação seja toda alinhada. O que significa? O cliente precisa ter o mesmo grau de satisfação em todas as etapas. Então, por exemplo, se eu tenho, né, ali no primeiro contato com o cliente, vamos supor que eu tenho ali um Instagram, né, e aí eu faço meu atendimento por direct, eu oferto meu serviço, eu envio propostas pelo meu Instagram. E aí, se o cliente fecha, vamos supor que eu direcione ele para o meu WhatsApp. Se ele chegar lá no WhatsApp e a linguagem não estiver de acordo com o que foi falado no Instagram, ele já vai quebrar uma expectativa, porque ele vai ver que o Instagram ofereceu alguma coisa para ele, ali a linguagem estava de acordo com o que ele esperava, e aí, chegando no WhatsApp, ele foi mal atendido, por exemplo, ele não teve uma resposta tão ágil quanto no Instagram, e aí ele volta para o início da jornada e talvez não retorne, talvez ele procure uma outra pessoa que faça o mesmo serviço. Então é muito importante que todos os canais tenham o mesmo grau, o mesmo nível, para que a pessoa chegue até o final dessa jornada satisfeita e com uma experiência muito positiva, muito feliz, muito satisfatória, tá? Uma outra coisa que é muito importante é avaliar os feedbacks. Então, quando você fizer algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, é importante que você tenha um formulário ou que você avalie, talvez numa conversa ou através de um telefonema, um e-mail, mas que deixe à disposição do cliente um canal para que ele possa relatar o que não foi tão bacana ou o que foi muito surpreendente. Porque através desses feedbacks você consegue otimizar e identificar o que pode ser aprimorado ou o que deve ser mudado no seu trabalho. Muitas vezes, quando a gente está seguindo um determinado caminho, pelo retorno do cliente a gente consegue perceber coisas que vão agregar o nosso negócio, que vão agregar o nosso trabalho, né? Então, se você é um guia de turismo, vamos supor que você tem um roteiro de experiências gastronômicas pela cidade. E aí você oferta todo um percurso, toda uma trajetória por restaurantes e bares, enfim. Chegando no final, você pode deixar à disposição do cliente um formulário ou através de uma conversa, ou através de uma ligação, para que ele relate para você o que não foi tão legal. Se você começa a perceber que essa percepção se repete, talvez seja a hora de mudar alguma coisa no seu processo. Talvez seja a hora de mudar alguma coisa nessa experiência para otimizar e para que outros clientes tenham uma experiência diferente a partir desse feedback. Então, o feedback é muito importante, né? Principalmente quando é um feedback sincero e construtivo. A gente tem que ter muita atenção, porque no final de tudo, o que a gente quer é a satisfação de quem está contratando esse serviço, de quem está fazendo turismo, de quem está buscando conhecer a cidade sob um novo olhar. Nossa cidade tem coisas incríveis para serem conhecidas, né? Para serem exploradas, e a gente precisa ter toda essa atenção para que a gente possa otimizar o nosso trabalho e até mesmo criar novos produtos, criar novas ferramentas, criar novas experiências, tá? Então é muito importante ter esse cuidado. Um outro ponto importante é que a gente tenha alinhado a expectativa e a realidade do cliente. Muitas vezes a gente acaba oferecendo coisas diferentes em algum dos nossos canais de comunicação e aí a gente quebra a confiança, a gente quebra a credibilidade do nosso trabalho se a gente não tiver esse cuidado de alinhar tudo na mesma linguagem. Então, se eu tenho, né, vamos supor, voltando ao exemplo do Instagram ou mesmo outra rede social, vamos supor que você explore aí o YouTube através de vídeos para poder mostrar o seu trabalho, é muito importante que esses vídeos representem a realidade do que é ofertado. Não adianta eu trabalhar, por exemplo, no Instagram com fotos que não correspondem à realidade do meu serviço. Um exemplo disso, fotos de bancos de dados.
É importante que as fotos sejam fotos reais, fotos que se comuniquem com o que é oferecido, para que exista transparência nesse serviço, para que a pessoa se sinta confiante e confortável de contratar você novamente. Porque caso contrário, ela pode até passar por essa experiência, mas ela sempre vai lembrar de que, na verdade, aquele hotel que ela visitou não correspondia às fotos. A cama não era tão bonita, o quarto não tinha aquela vista. É importante que isso seja real. Cada vez mais as pessoas se comunicam e se conectam, né, através de todos os nossos canais de comunicação, com histórias reais, com narrativas sinceras. Então a gente precisa transmitir e transformar essa comunicação de uma forma que isso seja real, para que a pessoa não quebre esse nível de confiança e esse nível de satisfação. Então a gente tem que ter muito cuidado em toda essa trajetória, o tempo todo a gente tem que ficar atento em todos os processos do cliente. E um outro ponto que é muito importante é que a gente tenha atenção e explore todos os sentidos. Cada vez mais a gente fala de marketing de experiência, de marketing sensorial. E o que significa isso? A gente pode explorar, né, em toda essa trajetória, em todo esse roteiro, numa viagem, numa experiência, todos os sentidos da pessoa. Então, parte por várias coisas. Vamos supor, a pessoa acabou de chegar num quarto de hotel. Então, a gente tem ali os aromas do quarto, a gente tem o toque macio de uma colcha, a gente tem um mimo que foi deixado no quarto. Só nisso aqui que eu falei, a gente consegue identificar vários sentidos. A gente tem a visão, a gente tem o olfato, né? Quando a gente faz, por exemplo, um roteiro de experiências pela cidade, mostrando a alta, a baixa gastronomia, mostrando a cultura gastronômica que Belo Horizonte tem, por exemplo, a gente pode explorar o aroma também, quando a gente chega num lugar, quando a gente chega no ambiente, a gente explora o paladar. E as pessoas se conectam muito porque esses sentidos, eles criam memórias afetivas, eles criam memórias, criam lembranças, criam um significado. Então, sempre que a pessoa passar por uma experiência que foi muito agradável, quando ela passar por um outro lugar e ela sentir aquele cheiro, ela vai se lembrar dessa experiência com carinho. Isso vai trazer lembranças positivas para ela. Então, a gente pode transformar, a gente pode mudar toda uma jornada de um cliente com essas pequenas mudanças que talvez o cliente nem perceba de maneira direta. Então, essa percepção, né, ela passa por vários sentidos, passa pelo toque, passa pelo cheiro, passa pelo paladar. Então, quanto mais a gente explora isso, mais memórias afetivas a gente cria e mais a experiência se torna mais memorável. Então, a gente vai criar uma lembrança para esse cliente e ele com certeza vai querer repetir essa jornada ou ele vai buscar novas experiências com você, vai buscar novos roteiros, novos trabalhos. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento para esses sentidos e explore isso, né, de várias maneiras possíveis para que a gente otimize essa experiência positiva. Então, quando a gente pensar em experiência do cliente, né, a gente vai pensar no quê? Na satisfação, em criar lembranças, criar memórias pela nossa cidade para que a pessoa queira explorar Belo Horizonte de todas as maneiras possíveis, de todos os olhares possíveis. Como eu já disse aqui, nossa cidade é múltipla, nossa cidade tem muito a oferecer, a gente tem diversos tipos de turismo que podem ser explorados e a ideia é que a gente proporcione cada vez mais tanto a experiência para esse cliente que mora aqui em BH, para esse turista que mora aqui em BH e que nunca olhou, nunca observou a cidade com esse olhar de turista, quanto para quem está chegando, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que queira conhecer BH sob um novo aspecto, de um novo ângulo. Então, o mais importante de tudo é pensar e ter todo esse carinho, todo esse cuidado com o seu cliente para criar lembranças inesquecíveis. Então, a gente encerra essa aula por aqui, espero que ela contribua, né, para o nosso trade turístico, que já faz um trabalho tão incrível pela nossa cidade, para que a gente possa aprimorar todas essas experiências, né, e transformar isso, principalmente pensando no marketing digital e nas ferramentas que a gente tem disponíveis a partir de agora, né? Cada vez mais a gente tem uma mudança tecnológica, cada vez mais as nossas redes sociais estão sendo aprimoradas, a informação continua correndo, então a gente tem que buscar sempre novas maneiras de surpreender quem contrata os nossos serviços e quem está disposto a conhecer a nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado e peço que vocês continuem acompanhando a nossa semana. A gente vai ter outras aulas aqui muito construtivas que vão ser disponibilizadas no YouTube e sigam também as nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima!